aí, já tomaram café? Já estão aí bem firmes e fortes para assistir a aula? Pois é, vamos lá para a nossa aula de português, tá bom? Abra um livro lá na página 98. Hoje nós vamos responder aquela atividade do experimento, né, que os alunos fizeram com água e sal e a água sem sal para congelar, que colocaram lá. Vocês lembram? Lá no início do capítulo que a gente falou? Pois é. Na aula passada nós começamos a responder, né, essa atividade, onde eu estive ligando para vocês por videochamada para corrigirmos, e então vamos dar continuidade a ela agora, certo? Na página 98 tem a quinta questão que diz assim: agora observe a última parte do registro do experimento. Nessa quinta questão, na página 98, fala sobre o que eles aprenderam, né? E aí tem um texto que eles colocaram aí nesse registro de experimento deles. Aprendemos que a água sem sal, quando congelou, aumentou, porque as partículas ficam paradas e ocupam mais espaço. Também aprendemos que na água com sal, ele não deixou a água congelar, porque ele não deixou as partículas se congelarem. O sal, ele acaba interferindo, né, na junção das moléculas da água e dessa forma elas acabaram que não congelaram. Ela só congelaria se estivesse bem abaixo de zero, como eu falei para vocês, certo? A letra A diz assim: que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? A explicação que elas deram aí, né, que nós podemos ver, é que quando a água congela, as partículas ficam separadas, não é isso? E por isso elas ocupam mais espaço, certo? Na letra B diz assim: porque a água com sal não congelou? O sal impede o congelamento das partículas da água, né? Essa foi a explicação que eles deram para o experimento. A sexta questão diz assim: com base no que você aprendeu com o experimento, responda por que não devemos encher a garrafa com água até a tampa quando vamos colocá-la no congelador. O que acontece, será? Ele diz que quando a água congela, ela aumenta de volume. Então, o que aconteceria se nós colocássemos uma garrafa cheia de água dentro do congelador, tampada? Ela acabaria estourando, não é isso? Pois é. Então, por isso não devemos colocar, porque ela acabaria estourando e iria fazer a maior bagunça dentro do congelador, certo? Na sétima questão diz assim: você já sabe que os cientistas estudam e trabalham para descobrir coisas e solucionar problemas. O que as crianças que realizaram esse experimento estavam tentando descobrir? Marque em X na pergunta que foi respondida pela realização do experimento. Aí tem algumas perguntas, né, que eles poderiam responder com o experimento deles. A primeira pergunta é: a água com sal congela? A outra pergunta: qual é a temperatura da água depois que vira gelo? A outra: quanto de água é preciso para dissolver uma colher de sal? Qual dessas alternativas aqui eles poderiam responder com o experimento deles? A água com sal congela, não é verdade? Então vocês vão marcar o xizinho aí. A água com sal congela? Então essa é a resposta da questão 7, tá bom? Esse experimento poderia responder essa questãozinha que ele impõe aí, tá bom? Na página 99, diz assim: veja o registro de outro experimento. O que fizemos e o que aprendemos. Aí nós vemos dois bonequinhos, né, que foram jogados com paraquedas, um menor e outro maior, e tem um aí já no chão. O que fizemos? Diz assim: jogamos um boneco com um paraquedas grande, outro com um paraquedas pequeno e o outro boneco sem paraquedas. O que aprendemos e concluímos? Concluímos que o paraquedas grande demora mais a chegar,
porque ele tem mais ar embaixo que os outros. Aquele paraquedas maior, ele acaba tendo mais resistência, né? O ar acaba empurrando ele para cima e ele acaba que retardando aquela queda, não é isso? Então, a oitava questão diz assim: em quantas partes o papel foi dividido dessa vez? Esse papel ele foi dividido em duas partes, não é isso? Que eles colocaram o que fizemos e o que aprendemos e concluímos. A nona questão diz: quais são os títulos dessas partes? Acabei de falar, né? O que fizemos e o que aprendemos e concluímos. A 10ª questão: nesse experimento, a observação não foi registrada no papel. Ela acontece ao mesmo tempo que a primeira ou a segunda parte? Ao mesmo tempo que a primeira, né? Eles já colocam aí o que fizeram e o que já foi observado tudo junto, certo? A 11ª questão diz: qual boneco você acha que chegou ao chão primeiro? Como você chegou a essa conclusão? O boneco que estava sem paraquedas, não é verdade? Porque ele não tinha nenhuma resistência empurrando ele para cima, apenas a gravidade puxando ele para baixo, né? A gravidade é aquela força terrestre que nos puxa para baixo, certo? Na 11ª questão, diz assim: qual boneco você acha que chegou primeiro ao chão? Foi o que estava sem paraquedas, não é isso? Como você chegou a essa conclusão? Ele chegou primeiro porque ele não tinha nenhuma resistência do ar empurrando ele para cima, não é isso? Só a gravidade, né? Essa força terrestre que puxava ele para baixo. Agora, se ele estivesse com paraquedas também, ele teria demorado, junto com os outros, a cair, certo? Agora eu gostaria que vocês reproduzissem o experimento da página 100, tá bom? E respondessem a atividade da página 101, certo? Reproduzam da página 100 e respondam a atividade da página 101. Aguardo o retorno de vocês. Até a próxima. Tchau!